Olá, você que nos assiste. Hoje, na minha igreja, mais uma vez, não me foi dada a oportunidade de fazer vídeo, porque hoje foi a ceia, inclusive me exigiram o uso de gravata, não é? Eu não sou muito de gravata, mas cumpri a determinação. E já que da última vez me cobraram muito um vídeo, eu não vou deixar passar em branco hoje. Foi a ceia e então eu resolvi adotar a ceia como objeto desse vídeo. E de uma certa maneira a gente pode dizer que a ceia começou lá em Êxodo, um pouquinho antes da saída do Egito. Portanto, se engana quem diz que a primeira Páscoa foi a celebração da saída do Egito. O povo ainda não havia saído do Egito, não é? Ainda estavam lá. Então, aqui em Êxodo 12, hoje eu vou ler na NVI, já que eu não estou na igreja, lá eu adoto o Almeida Revista e Corrigida. Hoje eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Em Êxodo capítulo 12 temos o seguinte, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Aqui não significa que seria morto, e sim que seria excluído da aliança. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês,
comam pão sem no primeiro mês comam pão sem fermento. Desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado onde quer que vocês morem. Comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até ao amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem: que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Em Êxodo, eu vou interromper por aqui. Esse foi o versículo 28. Aí vejam só, o povo vai, percorre o deserto, cruza o Jordão, conquista a terra prometida, peca, vêm os juízes, depois a monarquia. Aí vamos dar um pulinho para 2 Crônicas 30. Isso foi no reinado de Ezequias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 1, iniciando. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. É interessante dizer que mandou carta para todo Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte, e destacou Efraim e Manassés à parte. Não sei se eles estavam se achando importantes demais, também não me cabe questionar, o caso é que eles foram convidados à parte. O rei e seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados. Os sacerdotes não estavam levando muito a sério a função sacerdotal. E o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba, sul de Israel, deserto do Negueb, né, até Dan, extremo norte. Berseba, no caso, sul de Judá, porque o reino já estava dividido, né? Até Dan, extremo norte de Israel, já na Fenícia. É território fenício que eles dominaram. Convocando o povo a Jerusalém
para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para eles. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs a ridículo. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Foram todos? Não, foram alguns. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, muito importante, algo que tem faltado hoje em nossas igrejas, unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles reuniram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Olha aí, começaram a dar importância. E assumiram seus postos conforme prescritos na lei de Moisés. Homem de Deus, especificamente sobre Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregavam, visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar os cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros, e por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. A gente vê que muitas vezes os mais graduados não levam tão a sério quanto os seus subalternos, não é? Muitas vezes o presbítero, o diácono está mais preocupado do que o pastor, ou até o simples membro de igreja. Vamos continuar. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Tão interessante, não é? Porque nós também não somos puros como devíamos ser, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ainda em 2 Crônicas, o capítulo 35,
Lembrando que no reinado de Josias, e basicamente no reinado do avô e do pai de Josias, o culto foi interrompido. Josias provavelmente não conhecia o culto ao nosso Deus, mas ele mandou purificar o templo, mandou reformar o templo, e durante a reforma acharam os rolos da lei que ele não conhecia, e ele viu como era grande o pecado do povo, depois que ele leu, ou melhor, depois que leram para ele os rolos da lei. Então ele buscou a profetisa Hulda, ele chorou, se humilhou diante do Senhor e celebrou a Páscoa. Então aqui em 2 Crônicas 35 temos o relato da celebração. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês, conforme prescrito por Moisés. Deus prescreveu através de Moisés. Moisés escreveu, ele encontrou o escrito e está cumprindo. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Não teve isso de sacerdote não se consagrar. Josias foi em cima. Ele disse aos levitas que instruíam todo o Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus. Isso é para todos nós. Sirvam ao Senhor, o seu Deus. Para mim, sirva eu ao Senhor, o meu Deus. Um restinho de resfriado, me desculpem. E a Israel, o povo dele: preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo, com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois, e também Conanias com seus irmãos Semaías e Natanael e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Bem mais organizado que no tempo de Ezequias. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhe fora entregue, enquanto os levitas tiveram a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes,
pois estes descendentes de Arão ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf. Emã e Jedutum, vidente do rei, os porteiros que guardavam cada portal, não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Aí a gente pensa, Davi foi rei de Israel, né? Davi não celebrou a Páscoa como Josias celebrou. Que coisa incrível, né? Mas agora, vamos ao Novo Testamento, porque a ceia do Senhor, celebrada hoje na minha igreja, motivo dessa gravata, vocês estão vendo que eu não fico à vontade com ela, mas foi celebrada a ceia do Senhor durante a celebração da Páscoa. Então veja só, Mateus 26, do 17 ao 30. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se dirigiram a Jerusalém e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu acho interessante que quando Jesus celebrou a sua última ceia com os discípulos, só foi cantado um hino. Interessante, não é? Não é como temos feito, mas vamos lá. Marcos,
capítulo 14, de 12 a 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha só, Marcos concorda com Mateus, foi um hino. Vamos agora a Lucas 22, do 7 ao 20. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos inclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. No caso da NVI, em favor de vocês. É que eu estou acostumado a dizer como está lá na Almeida Revista Corrigida. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair.
Eu li até o 22, não é? E não até o 20. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nunca é demais ler a Bíblia. Pode continuar lendo à vontade. Vamos agora àquele texto que é mais lido em nossas igrejas, que costuma ser o de 1 Coríntios 11, a partir do 17, quando já não tínhamos Jesus fisicamente entre nós, mas representado aí pelo Espírito Santo. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, mas quem é digno do corpo e do sangue de Jesus, hein? Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Aqui já é Paulo falando, né? Eu queria acrescentar aqui um bônus, já que a ceia se compõe de pão e vinho. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 14. É aquele capítulo depois que Abraão liberta Ló dos reis mesopotâmicos. Aliás, é o capítulo em que ocorre esse fato. Mas eu vou para um momento posterior ao fato dentro do mesmo capítulo, que se encontra em Gênesis 14, de 18 a 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe, olha só, pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Interessante, né? Abraão diante do sacerdote do Deus Altíssimo, partilhando pão e vinho.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.